Olá, paz do Senhor, está começando mais um programa Interação Gospel. Eu sou Priscila Cedro e é sempre um prazer estar com você toda terça-feira para compartilharmos a palavra de Deus e aquilo que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações. Amém? E nós estamos começando mais um programa e eu não posso deixar de falar do nosso grande parceiro CETAPS, o Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo. Agora, pelo EAD, em qualquer parte do Brasil ou do mundo, você pode ser um aluno CETAPS. E o CETAPS, ele tem teologia e psicanálise. E a psicanálise agora em 3 formatos. Você pode optar em fazer o curso básico. Se você não quiser clinicar, tem o curso médio e intermediário. Agora, não, Priscila, eu quero ser um psicanalista clínico. Então, você pode fazer todo o curso de formação. Uma excelente grade curricular, professores altamente capacitados. E se você for um aluno presencial, você vai poder usufruir de uma boa infraestrutura. Então, não perca mais tempo, porque teologia e psicanálise é com CETAPS. Amém? Amados, e este programa é muito especial. O tema desse programa é Guardiões da Infância. Guardiões da Infância. E daqui a pouquinho você vai conhecer uma grande amiga, né, em Cristo, irmã em Cristo, a pastora Flávia Vaz, que está aqui nessa noite, está aqui ao meu lado. E antes de começar, eu quero já abrir, a gente sempre abre com a palavra de Deus, né? E nós vamos ler lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, que é onde surgiu esse projeto. E daqui a pouco você vai entender que projeto é esse. Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, diz assim: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Flávia, pastora Flávia, seja muito bem-vinda. A pastora Flávia daqui a pouco vai se apresentar. Ela é ovelha também do pastor Simonton, da pastora Mirna, ali da Missão Praia da Costa, né? É uma igreja que se situa aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, e é uma igreja muito relevante, né, no cenário do nosso estado, na nossa sociedade e, por que não dizer, no nosso país. Porque Simonton ele é aliançado com grandes líderes do nosso país, em grandes moveres que Deus faz ao redor da nossa nação. Então, antes de mais nada, meu abraço, meu carinho e meu respeito ao pastor Simonton, à pastora Mirna e a toda a igreja Missão Praia da Costa, que estão aqui hoje representados pela pastora Flávia Vaz. Pastora, seja muito bem-vinda aqui nessa noite. Eu que agradeço, Pri, muito Amém. feliz, né, de ter estado aqui, ter dado certo esse nosso encontro, Amém, né, do amém. céu. Eu creio que foi gerado pelo Senhor. Exatamente. E feliz de estar aqui com você, né, que está nos assistindo, que vai assistir assim que sair, ou vai ficar aí depois assistindo esse programa e receber daquilo que Deus tem para nós. Obrigada. Quem vai ficar feliz da vida com esse encontro é a nossa amiga em comum, a missionária Alexandra Patrícia. Ela sempre assiste a todos os programas. A Alexandra, minha intercessora top das galáxias, receba o nosso abraço, Sim. o nosso amor, o nosso carinho. E quero parabenizar você, o seu esposo, a toda a sua família, né, que foram direcionados ao pastoreio, aí em Casa Nova, no sertão da Bahia. Eu sempre falo que Deus sempre tem coisas boas reservadas àqueles que obedecem e se submetem em amor. Antes de começar a conversar com a Flávia, só para vocês entenderem o significado da Flávia na minha vida e sem eu saber o que Deus faria hoje.
Há um tempo atrás, eu já compartilhei com vocês, vocês que sempre acompanham, né, o programa Interação Gospel, sabem que a minha formação, a minha base de formação, eu sou dentista, né? Eu me formei em odontologia, então não sou jornalista, nada parecido. Eu sou dentista, né? Trabalho ainda, atuo como dentista. E sempre vivi um conflito muito grande entre ministério e profissão. E no meio desses conflitos, a minha tia Silvana, um beijo grande, ela, movida por Deus, usada pelo Senhor, ela, Priscila, eu quero te presentear com um livro de uma irmã da minha igreja, que é uma bênção. E ela me deu um livro da Flávia, que eu nunca imaginei que um dia eu fosse conhecer. E o livro se chamava, né, A Grande Teia de Deus. A Grande Teia. É um livro assim. E esse livro veio como uma flecha no meu coração, mas uma flecha curativa, para me fazer entender, porque às vezes, amados, a nossa vontade própria, né, a nossa vontade humana, os nossos planos humanos entram em choque com os propósitos de Deus. E muitas vezes nós não entendemos algumas portas que Deus fecha, que a gente considera um fracasso, mas a gente não consegue entender que nunca foi um fracasso. É Deus nos realinhando, nos reposicionando na direção do nosso propósito. Entendendo a teia, a forma como Deus vai tecendo, as conexões que Deus vai traçando ao longo da caminhada com pessoas, para nos equipar, para nos direcionar, para nos preparar para aquele propósito. E foi um livro fundamental. E nunca imaginei que um dia eu fosse ter esse momento. E eu queria, Flávia, publicamente, já agradeci ela nos bastidores, eu queria te agradecer por se deixar ser um instrumento usado por Deus. Hoje eu estou te falando, mas quantas pessoas foram alcançadas por esse livro, né? E eu falei com ela, esse é o grande mistério do livro, né? Ele vai, muitas vezes, onde os nossos pés não conseguirão tocar, né? Onde a nossa voz, ao vivo, não conseguirá ir, mas o livro vai. E eu falo que a gente passa, né? Mas as revelações de Deus, outrora lançadas em nosso coração, ela não passa. E ela alcança gerações e gerações e gerações. E eu louvo a Deus porque um dia a grande teia de Deus me alcançou e tratou áreas que naquela época me causava tantas dores. Eram tantos porquê, né? Quem me conhece aqui sabe que o sonho original não era odontologia, era medicina. E por quê? Por quê? Porque Deus disse não. Meus pais investiram tanto. Eu não era uma aluna mediana, eu era uma boa aluna. Por que Deus disse não? Né? E às vezes Deus vai imprensando a sua vida secular de uma forma que você não consegue entender muito bem. Ele vai, sabe, e abrindo um outro horizonte ministerial. Você fala, Deus, mas eu não projetei isso. Então eu quero dizer obrigada. Obrigada por essa cura naquele tempo. E eu sei que a grande teia de Deus alcançou muitos outros corações, além do meu. Obrigada por isso. E aí, Deus começou a ministrar no meu coração, olha bem, através de livros que eu comecei a ler do pastor Cote, sobre descendência, o impacto das nossas escolhas, o impacto do nosso posicionamento, o impacto das nossas decisões sobre a próxima geração. E eu comecei a ministrar muito sobre isso. E aí, quem entra em cena? Alexandra Patrícia. E ela falou, Priscila, eu quero te presentear com um livro. E Deus está te lançando nesse caminho e vai falar muito ao seu coração. E veio para as minhas mãos Guardiões da Infância. E, de repente, lendo o livro, eu vejo que é a mesma autora da Grande Teia de Deus.
Eu falei, é muito Deus na terra. Ou seja, o mesmo instrumento que anos atrás foi usado por Deus para ministrar cura num conflito interno ferrenho, que eu falo que os nossos maiores gigantes não são gigantes externos, mas são os internos. Agora, a mesma autora, Deus traz novamente ali, diante de mim, nas minhas mãos, para ministrar algo tão profundo quanto. E vendo que faz parte de um projeto que eu vi aqui no livro. Sim. Né? É o seu 4º livro, Flávia? Então, vou Nós te contar, eu vou né? contar essa história que vai ser uma surpresa para você. Então, amados, essa é a Flávia. E hoje Deus me deu um presente em dobro, não só com o livro, não só com essa revelação. Né? E eu até falei com ela que Deus está gerando um encontro de mulheres com esse nome, guardiãs. Amém. Aleluia! E eu creio que Deus vai continuar tecendo. Amém. Flávia, falei com ela, você não sabe a alegria que o Senhor me dá. Porque não é só uma convidada para falar de um livro que está escrevendo, mas esse programa é o seu significado na minha vida, no meu ministério. E eu quero te agradecer demais por estar aqui hoje. Muito obrigada. Eu quero que você em casa usufrua. Olha, compartilhe esse programa, porque eu tenho certeza que ele vai ser rico, rico em propósito, rico em ferramentas. Deus está nos equipando nesse tempo para guardar a próxima geração. E eu quero que você compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. E mais do que isso, preste atenção naquilo que o Senhor vai derramar sobre nós a partir desse programa. Amém? Flávia, então, fale para mim como nasceu, né, esse projeto, como Deus começou a tecer o projeto Flávia Vaz. Né? Menina, é uma coisa tão linda. Você compartilhou e eu vou começar te dizendo, tem uma coisa que eu não sei se você percebeu, se você sabe, que Guardiões, ele é filho da grande teia de Deus. Você viu aqui. isso? Ah, sim. Porque, na verdade... Vi todo o esquema, o projeto. Exatamente, né? As 4 ideias. Então, eu vou contar um pouquinho para quem vai nos assistir. Eu fui uma menina muito interessada em discernir o meu propósito de vida. Eu fui essa criança. E eu nasci num lar que, embora meus pais... minha mãe havia sido cristã, evangélica. Ela se afasta, eu muito pequena ainda, acho que não tinha nem 6 anos de idade. Então, eu fui criada com todo o amor e zelo do mundo, mas sem esse destino espiritual claro. Então, eu cresço nessa busca, né, de entender. Eu queria saber de onde eu vim, eu queria saber para onde eu ia, e eu tinha uma terceira pergunta. Eu queria saber o que eu deveria fazer aqui. Então, eu cresço com isso e eu sou conduzida pelo Espírito de Deus a Jesus. Eu fui passando pelas religiões, né? Então, se o vizinho ia no centro espírita, eu ia, né? Assim, com todo o zelo. Os meus pais nunca foram pessoas irresponsáveis, mas eles não tinham a clareza da fé. Sim. E aí eu caminhei com eles, caminhava até que na Igreja Católica ouvi falar de Jesus e me converto aos 15 anos de idade numa igreja evangélica, no Rio de Janeiro. Ali eu tenho a primeira pergunta, vim do Senhor, vou para o céu, mas eu fiquei com essa pergunta do meio. E a minha jornada cristã, ela é uma jornada nesse tema. Eu tenho um encontro poderoso com o Salmo 139. Uau, ele é incrível. Quando no versículo 13 a 16, né, Davi ele vai dizer, existe um livro escrito sobre você. E ali eu tenho uma experiência mesmo, em 2003, com isso. Quando Deus me revela a teia, né, Ele me fala sobre esse tema, essa expressão, a grande teia de Deus veio para mim como algo que depois eu fui discernir o que era, né, que falava sobre esses dias, sobre a expectativa do coração de Deus sobre cada pessoa. E quando eu escrevo a teia, 4 ideias. Eu falo que são ideias porque não é teologia nem é ciência, né? Não teve nenhuma revelação profética, assim, que um anjo desceu para falar, nem foi
provado cientificamente. Então, eu não posso falar que é teoria, nem teologia, mas é uma ideia de como preservar esse propósito. Então, Deus me fala sobre a primeira ideia, que é você ter consciência de projeto, saber que Deus é um Deus intencional, ele não se move aleatoriamente. A aleatoriedade não é algo da mentalidade de Deus, porque é só você pensar na estrutura de uma célula, né? A ciência fala, hoje em dia, tem os teóricos do design inteligente que vão falar sobre isso, o processo teleológico, que é o quê? Essa capacidade de planejamento que há num átomo, numa célula, numa estrutura do corpo. Quiçá, né, quem dirá na vida de uma pessoa. Então, é você abrir, a primeira ideia é você abrir o seu entendimento para essa visão da intencionalidade. Segunda ideia, você discernir que há uma vocação para você. O DNA aponta a vocação, habilidades, características, jeito de ser, né, interesses, vontades. Então, Deus tem um caminho para cada um. Ele disse para Jeremias que ele era profeta, né, para a nação de Israel. Ele vai... E vem de uma família sacerdotal. Exatamente. Então, assim, há uma profundidade vocacional para cada um de nós. Existe uma vocação, né? Que quando eu falo uma, não é uma só, né? Quando Sim. você olha a vida de Davi, ele passa por vários lugares, né, com o chamado que Deus tem para ele. Então, Sim. funcionalmente, ele vai para vários lugares, mas ele foi vocacionado por Deus. Terceiro, existe um projeto, a terceira ideia, de restauração do interior, que é o livro que eu estou trabalhando agora para lançar em nome de Jesus em 2024. E quarta ideia, que eu sempre criei e vi pelo impacto quando ela é ensinada, você, quando começar a ensinar, você vai ver isso, é um impacto que muda a mentalidade. Muda a atmosfera de uma casa, muda a vida de uma igreja, de entender que a ideia mais estratégica para você proteger o que Deus tem para fazer na vida de uma pessoa e de uma nação e de uma geração é você proteger a infância. Porque se aquela criança nasce com uma vocação, se há uma expectativa que ela seja José, que ela vá preservar a raça dela, o povo dela, né, no Egito. E se guardiões fazem esse papel de protegerem esse destino, então, automaticamente, um guardião ele impacta não só uma vida, mas uma geração. Então, ali já nasce a ideia de guardiões em 2009, quando eu lanço a teia, mas em 2018, Deus fala claramente comigo. Porque eu peregrinava, né? Tinha feito um monte de coisa. Na época, eu tinha uma empresa de consultoria, eu trabalhava desenvolvimento pessoal, profissional. E um dia Deus me acha e ele fala claramente comigo. Né? Eu fiz um jejum, eu estava inquieta. A gente fica assim mesmo, inquieta. O que é, né? E não estava ruim. Porque às vezes né, você fala assim, tem que estar ruim. Não estava ruim, mas o Espírito falou e eu fiz um jejum. Busquei por 21 dias e Deus foi falando comigo. Olha, eu dei algo para você, como dei para Noé. Eu dei a Noé uma arca, não dei arca para outra pessoa. E te dei uma revelação. A teia. Né? E ele falou depois da segunda semana, eu te chamei para ser pescador de pessoas, não de peixe. Então, organiza seus barcos na beira do mar, né, da praia, e vem atrás de mim, que eu vou te tornar pescadora de vidas. E terceira semana, 21º dia, eu recebo uma ligação de uma amiga, ela estava aqui lavando o banheiro, e Deus falou comigo algo. Que a partir de hoje você tem que viver para falar da grande teia de Deus, porque Ele te deu essa revelação. E você precisa escrever 4 novos livros. Comece por Guardiões da Infância. Tem uma geração aguardando essa revelação. Então, assim vem Guardiões, né? E guardiões que precisam ser levantados, né? Às vezes já estão lá, mas precisam despertar, ser conscientizados do seu papel. Eu achei tão interessante a sua fala, Flávia, porque não é um esclarecimento que nós tínhamos no passado. Por exemplo, nós escolhíamos profissão pelo que estava em alta, né? Ou era medicina, ou era engenharia, ou era direito. Não era avaliado habilidades, vocação, né? Dons, talentos. Não. O que dá dinheiro? O livro de Guardiões, quando ele nasce, então, no formato já de um livro, ele traz uma visão. Como você falou, hoje é um projeto que eu vou ter oportunidade de contar aqui no programa com várias frentes.
Mas eu vou falar sobre 7 valores de um guardião. O primeiro valor é exatamente o que eu falei. Quando você guarda uma criança, você não guarda uma criança. Não é simplesmente guardar o seu filho que você quer que ele seja uma criança feliz. Pelo contrário, felicidade não é o alvo de um guardião, mas o propósito que Deus tem para a vida dessa criança. E você guarda a geração que ela representa. Você guarda o tipo de solução que a terra guarda dela. Você guarda o chamado que ela vai exercer. Então, e aí, entre esses valores, o quarto valor é potencializar a vocação. Então, nesse capítulo, que é o 4, nós falamos sobre ativarmos destinos proféticos. Existe destino é futuro. Né? Existe um futuro para cada criança, para cada pessoa. E o profético é o que Deus já viu. Então, Romanos 8, 28 vai falar sobre isso, 29 e 30, que Deus ele conheceu antes de chamar. Ele predestinou antes de chamar. Ele chama, justifica e glorifica em Cristo Jesus. Então, os nossos filhos eles já foram conhecidos por Deus. Deus tem um plano. E o papel de um guardião é discernir o que é necessário. E aí, eu vou te falar algo. A gente cantou na cantata, né? Espetáculo de Natal, uma música. Maria, tu sabias que o seu filho seria o salvador do mundo? Sabia. Porque em Lucas 1, ela recebe do anjo Gabriel a palavra profética sobre o menino Jesus. Né? Como Zacarias recebeu sobre João, que ele viria, o nome dele, João Batista, tem significado de arrependimento, de Jesus, de salvação. Então, a visão de um destino profético, Priscila, é uma coisa muito mais bíblica e muito mais real, né? De que um pai ele é autorizado por Deus a buscar o que Deus quer. E aí, o que nós trabalhamos? Que eu quero ser prática. Talvez, mas Flávia, é lindo, Maria sabia, ela recebeu Gabriel. Eu não vou receber Gabriel necessariamente, né? Mas Deus fala também de maneira sobrenatural. Usa profetas, usa a palavra. Mas existem alguns elementos. Eu uso nas minhas palestras vários, mas aqui eu vou falar de 3 que eu uso no livro. Primeiro é o quem é seu filho. As características. Eu tenho em casa 3 meninos, né? O livro eu conto a história deles. Vou falando um pouquinho de cada um. Então, o jeito de ser. Ontem mesmo, meu marido compartilhava sobre o nosso mais velho, que hoje é um economista, estuda, né, economia, já trabalha com isso, já toca em valores muito altos para 19 anos de idade. Uau, bem e novo. É muito novo. E começou com 18 anos, ele já teve o primeiro trabalho, enfim. Mas a gente via isso. Você dava os R$ 50 na mão dele e ele multiplicava, pequeno. Ele sabia aquilo que Mateus 25 fala, né? Saiu imediatamente e aplicou e fez render. É uma característica. Então, quem ele é, o jeito de ser. Às vezes, o meu marido dizia assim, mas ele é muito individualista. Mas se ele não for, é do perfil, tem propósito. Não que eu não vou ensinar ele a empatia, a solidariedade, a compaixão. Mas eu preciso entender que aquele ser tem um propósito. Contrário do irmão, que é um líder, chamado à adoração, chamado a pessoas, ama a gente, que é a casa sempre cheia de gente. Ele foi chamado para levar a alegria de Deus. E nós renomeamos os nossos filhos, né? Bernardo será como José, Heitor será como Davi, e Davi será como João, o discípulo amado. Cada um pelo ser, pela característica de ser. Segunda pista que a gente usa, habilidades, áreas de capacidade, áreas de interesse, coisas que eles fazem bem. A gente usa a inteligência múltipla de Gardner para falar sobre isso, né? Inteligência interpessoal, intrapessoal, cognitiva, lógico-matemática, artes, todas elas, né? São 9 que ele utiliza. Então, é uma coisa que um pai olha. Terceira, onde ele está e o que ele vai fazer, onde ele pode atuar. Então, a gente, desde pequeno, já oportuniza, seja na comunidade religiosa, seja em casa, seja num voluntariado, que esse menino sirva a sua geração. E eles são treinados para isso. Eu lembro que o do meio, pequeno, a palavra sobre ele é que ele tem uma unção de alegria. E ele seria sal e luz. Então, quando ele via alguém triste, ele falava, mãe, deixa eu ficar aqui, porque eu preciso gerar alegria. Que gracinha. Propósito, desde pequeno sendo gerado. Né? Então, quando pensamos vocacionalmente hoje, vamos pensar no mercado de trabalho? Vamos, mas não vamos pensar só no mercado. Né? Vamos pensar em quem são, o que fazem, aquilo que trazem naturalmente, onde estão e como podem servir nesse mercado atual. Então,
né? O meu, por exemplo, foi para economia, uma área completamente diferente. Na minha família, meu marido médico, os irmãos meus, sou todo mundo médico, né? Eu da área de humanas, e ele escolheu economia. É uma área Exatas. de mercado hoje, né? Poderia ir para administração, contábeis, mas ele viu a questão de investimentos e ele foi. A gente tem discernido que é algo desse tempo, é uma oportunidade desse tempo, mas que casa com aquilo que ele é, com aquilo que ele faz e com as oportunidades que ele tem. Ó, eu falo, viu, gente? Não, eu tô aqui, eu falei, hoje eu quero falar, gente, o mínimo possível. E eu acho isso muito importante porque não havia esse direcionamento intencional, esse treinar os filhos, entende? E automaticamente o liberar profético. Porque o que acontece às vezes? Os pais trazem um peso sobre os filhos das suas expectativas. E às vezes é primordial os pais liberarem os filhos para o viver profético de cada um, sabe? E muitas vezes a gente aprisiona. E gente, é tão profundo o que ela está dizendo. Guardar uma criança, olha que interessante, não é só guardar, né? É guardar um propósito. É guardar a resposta que essa criança carrega para a sua geração. Isso é muito profundo. E é algo tão interessante, pastora, que no meio desses conflitos que eu falo que eu vivi, porque não havia esse direcionamento desde a tenra idade. O que os pais tinham preocupação? Eu vou investir, né, nos estudos dos meus filhos para ganharem dinheiro, né, para não passar, para sobreviverem, não terem necessidade. E olha o que é engraçado, que eu tenho flashes na minha mente, porque toda a minha base de formação foi no Colégio Americano Batista, né? Hoje já não existe mais, mas até hoje eu me lembro do hino do Colégio Americano. Então, foram mais de 10 anos estudando no Colégio Americano Batista. E eu me lembro, eu tenho flashes, assim, então nós tínhamos aula de ensino religioso, com pastor e tudo. E eu me lembro que quando a gente fazia peças de teatro, houve uma professora de português substituta. E eu escrevia as peças, eu dirigia as peças, os alunos e tal. Fui muito boa na escrita e na oratória. E eu falei assim, Priscila, aquela velha pergunta, né? O que você quer? Qual curso assim você pretende fazer? Eu tenho esse flash na minha mente. Eu não me lembro o nome dela, mas o rosto dela era uma professora substituta. Falei, eu quero fazer medicina. Ela olhou profundamente para mim e falou, você tem certeza? Essa pergunta, naquela época eu não tinha maturidade para discernir aquele olhar e o peso que vinha naquela pergunta. Ela falou assim, eu vejo outras habilidades em você. Tá, insisti, não, é saúde. É biomédica. Quando não deu para medicina, que Deus disse não, e você já sabe que tem 300 programas falando sobre isso, eu queria uma área que eu pudesse ser cirurgiã. Fui para odonto. E eu tinha uma matéria chamada radiologia. E o meu professor falou assim, Priscila, ele não é evangélico, não tinha nada a ver com religião. Falou, Priscila, eu tive um sonho com você. Muito esquisito. Ele falou para mim, olha, gente, eu também nunca me esqueço disso. Era um professor, sabe como é professor de universidade, né? Durão, né? Chefe de cadeira. Ele falou assim, olha, eu via você com um livro preto na mão, falando para uma multidão. Ele bem assim para mim, e eu quieta. Ele, bom, eu sei que você é evangélica. Esse livro preto não é a Bíblia, não? Meu Deus, já trouxe até o entendimento do sonho. Aí olha o que ele falou para mim, eu acho que você está no lugar errado. Meu Deus. Tá, o que eu vou fazer numa universidade federal? Sabe? Cursando um grande curso, o que eu posso fazer? Vou terminar o curso.
mas isso sempre latejou dentro de mim. Enfim, agora eu não quero os meus filhos confusos, como eu passei minha vida toda. Eu não quero ver a minha descendência brigando com Deus, como eu passei a vida inteira brigando. E eu percebo, Flávio, uma geração perdida, sem esses guardiões, sem esses mentores. E eu vi no seu livro que você citou Martin Luther King, que inclusive, eu falo de muito alinhamento com essa pastora. Oh, glórias. Eu usei um discurso, porque eu fui a oradora da turma. Fui oradora, sempre que tinha formatura eu era oradora. Apresentação de trabalho, eu era oradora. E na minha formatura, da minha graduação, eu fui a oradora. E eu peguei um texto de Martin Luther King, I Have a Dream. E eu comecei o meu discurso, e eu me lembro, Flávia, que formatura, sabe? Foi uma grande formatura. Minha amiga que tocava piano, sabe? Cantamos para a turma. Foi uma bela formatura, em vários aspectos, né? Mas foi muito marcante para mim. E olha bem, no dia de estar colando o grau, aí lá você tem seus colegas e a família dos seus colegas. Flávia, os pais dos meus amigos vinham me cumprimentar pelo discurso. Falou assim, eu acho que você fez o curso errado. Não foi só um. E eu abraçava, eu falava, como serva do Senhor, eu em pensamento, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Na altura do campeonato, né, no dia da colação, né? Falou assim, olha, desculpa, eles pediam desculpa, mas eu acho que você fez o curso errado. Eu falei, meu Deus, tenha misericórdia. E eu não queria que a minha descendência vou mais além, porque os que vêm depois de mim não são só os meus filhos, mas Deus nos levanta. Tem uma parte do seu livro que fala sobre a adoção. Deus vai nos colocar na vida de outros, não necessariamente nossos filhos biológicos, para a gente guardar. A gente que exerce principalmente essa posição de liderança. E hoje, olha como Deus faz. Ele me tirou dos púlpitos, não que eu parei de ministrar, continuo ministrando, mas hoje na igreja local, Flávio, olha o que Deus fez. Ele me colocou no ministério infantil. Uau, amei. E eu precisei abraçar esse ministério, porque quando eu cheguei não tinha. Não tinha. E Deus falou no meu coração, você vai ter que abraçar. E eu não sabia fazer, porque eu não sou nada lúdica. Não sei trabalhar com EVA. Verbal, né? É verbal. Eu pregava para eles, como se eu estivesse pregando para... Eles amavam. Entende? Eles amavam. Porque eu não tratava eles como... Falei, meu Deus, isso aqui não está funcionando. Mas funcionava, sabe? E até hoje, Deus levantou o ministério infantil na minha igreja, ao ponto de nós sermos, vez por outra, convocados para ajudar no nosso ministério geral, quando tem festa, grandes programações, mas eu não abro mão de estar no ministério infantil. Entendeu, sabe? A melhor parte. Entendi a melhor parte. E, Flávia, é isso. Ensina-nos, né? Como diagnosticar, como ser um guardião. Gente, vocês têm que ler esse livro, Guardiões da Infância. E aí você falou sobre Martin Luther King, você falou sobre Albert Einstein, pessoas que tiveram referências, guardiões dos seus propósitos. Eu vi que, se não me falha a memória, né, o Albert Einstein teve um amigo ou um tio que presenteava ele com livros de ciência. Sim. Né? Sim. Ensina-nos como ser um guardião, como diagnosticar, como dar a direção certa. Né? Se você puder aprofundar um pouquinho, ajuda-nos. Então, eu até vou falar, mas antes eu queria falar sobre a questão da fé, porque eu vejo que muito desse desafio que, como pais, né, os nossos tiveram e nós às vezes temos, não é só uma questão de falta de visão. Tem também falta da revelação profética, desse discernimento da intencionalidade, mas eu vejo muito a questão de entender que a fé é um guarda-chuva de proteção de um filho.
Em que sentido? A fé, a Bíblia diz em Hebreus 11 que a fé é a certeza do que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Então, quando você olha para uma criança que você recebe, você precisa crer. Isso é muito forte. Aleluia. Isso é muito forte. Que o final desse menino está garantido pela cruz do Calvário. Aleluia. Que mesmo que você não veja o que o Senhor tem para ele, para essa menina, para esse menino, está garantido. Isso é fé. Certeza do que você não vê. Convicção de fato que você não toca ainda. Mas que no campo da fé você acredita que vai chegar lá. Maria, ela teve que lidar com isso. Ela recebeu uma palavra, o milagre aconteceu, né? Eu gosto muito de dizer, ela não tinha espermatozoide, mas o Espírito gerou e o Espírito continua gerando o que falta. Aleluia. Na formação dos nossos filhos, para que eles cumpram o destino. Às vezes não vai estar em mim, mas Deus levanta alguém. Aí eu não vou ter o recurso, mas Deus abre uma porta de bolsa. Deus, ele continua, através do Espírito, operando milagres, como fez no útero de Maria. E Maria prosseguiu em fé. Ela tinha uma palavra, ela tinha uma promessa. Então, eu vejo que eu acho que o tanto que é o símbolo, né, do 01 do nosso valor, que é guardar uma geração, é o escudo da fé. Né? O escudo protege o destino dos nossos filhos, porque eu preciso confiar, Priscila, que há sustento para o projeto de Deus. Não há sustento para a minha vontade, não há sustento para o que eu quero, para a faculdade que eu quero dar. Isso não há. Aleluia. Mas há sustento para todo um propósito que Deus tem para cada um dos meus filhos. Então, eu preciso primeiro crer para que eu possa passar isso. Os meus filhos precisam olhar para mim, para o pai, e saber que nós cremos que Deus provê o necessário. E Flávia, até a fé, né, para também guardar o nosso coração durante o processo. Porque você falou uma frase, uma palavra, assim, olha, Deus vai nos mostrar, vai nos revelar o suficiente, o necessário. Suficiente. Entenda, ele revelou a parte do propósito para Maria. Mas não falou tudo. Não falou como seria, como né? seria. Não falou. E a fé, meu Deus, estou sentindo tanta presença de Deus aqui. Amém. Gente, eu vou falar em língua. Olha, é tão tremendo isso que, sabe, ela precisou da fé. Porque quando ela viu o filho ser preso, açoitado, morto, só a fé para te sustentar. Sim. Que Deus tem lá o final garantido. Sim, e Ele é soberano. Aleluia, eu fé. gosto dessa frase. E para mim, a fé, ela é a garantia do fim, a certeza do fim. Aleluia. A certeza do fim. É uma forma de... Então, o que eu percebo? Como eu vou proteger os meus filhos de viverem esse zigue-zague para além do que é terreno? Porque tem a parte terrena. Tem. Né? Eu lembro que esse mais velho, há uns 2 anos atrás, 3 anos, ele falava, às vezes na hora de dormir, eu ia lá dar um cheiro, orar com ele, e ele falava, mãe, será que eu vou conseguir um trabalho? Né? Será que papai dá conta da família? Né? E eu ministrava. O que diz Jeremias 29:11? Deus tem planos de paz, não de mal, esperança e futuro. Filho, o seu caminho está garantido, faz a sua parte, o Senhor vai levar você. Então, Aleluia. Essa convicção eu tenho que ter para eu poder passar. Eu preciso gerar filhos que creem primeiro no Senhor. Amém. Sabe, eu não estou falando aqui só de dar glória, aleluia, falar em línguas também, sim. né? Mas de crer que Deus é provedor das suas necessidades. A gente volta para a grande teia de Deus. Entende, gente? Que ele não perde o controle. Nunca. Quando ele está tecendo. Nunca. E aí eu vou para essa jornada, aí eu vou enfrentar os processos. Então eu digo que um pai guardião, ele é um exímio alavancador, né? Que joga alavanca, potencializa todo o potencial. Então, por exemplo, se eu percebo, né? Hoje a gente tem um filho do meio que pequenininho, com 3 anos, ele já escutava assim uma música, ele falava Agóia, leilão, Agóia, tecado. Então, a gente percebia o interesse dele. Se você pegar as fotos dele desde pequeno, ele vai ter pelo menos 50% de foto brincando, fazendo graça, careta, e que é muito caricato, e com um violão na mão, um batuque na mão, um microfone na mão. Questão musical, entendeu? Né? Ali presente. Então,
isso acontecia com ele. Eu percebi, o que a gente começou a fazer? Vamos investir. Potencializar a vocação é o quê? Eu coloco investimento, né? Os 3 P's de um pai guardião, né? Gestor de projetos, que o filho é um projeto, né? Ele tem planejamento, ele tem paixão, ele tem promoção. Ele atua com esses 3 níveis de P. Então, ele planeja o que ele faz, ele se envolve como Maria se envolveu apaixonadamente, e ele também é um investidor, como Ana foi na vida, né, de Samuel. Deus falou, me deu, ok, agora ele vai, né, habitar com o sacerdote para aprender o que ele precisa aprender. Então, é mais ou menos isso. Você vai procurar as pessoas e você vai... né, ontem teve um espetáculo na igreja e ele teve uma participação, cantou e tudo. E uma das professoras dele, lá de pequenininha, ela estava falando, eu lembro quando você levava ele pequenininho para fazer aula de bateria. Então, uma das coisas que eu posso fazer prática é investir no potencial. Mas eu não sei o que vai dar, não importa. Né? O nosso mais velho, sempre muito habilidoso para esportes. E foi jogando futebol até chegar em Barcelona. Ele começou com 5 anos, encerrou a carreira dele com 16 anos, mas teve um propósito na jornada dele hoje de competitividade, de resiliência. Ele aprendeu muito, ele investiu. De foco, de garra, de disciplina. Ele tinha propósito, e ter propósito e produtividade, capítulo 3, é um motor de vida, liberador de dopamina. Uma coisa para os nossos espectadores: não existe nada mais poderoso do que dopamina. Dopamina é química de vida, e propósito e produtividade. Você trabalhar, você dedicar seu tempo com coisas que fazem sentido, é liberador de dopamina. Deus está nisso. O trabalho veio antes do pecado. Deus mandou a gente servir, a gente produzir na terra que a gente estava. Então, e essas características. Agora, eu vou pegar uma fragilidade dele. Eu não chamo de defeito, eu chamo de fragilidade. Fragilidade por quê? Porque, se não for bem cuidado, pode interferir, né? Gerar pode ser um adoecimento. agente paralisante. Exatamente. Às vezes, um padrão mais introspectivo, né? Às vezes, ou ao contrário, fala demais. Então, o que eu faço? Aí eu vou lá para João 15, eu vou ser o instrumento do céu de poda, né? Porque pais, guardiões, eles são aqueles que vão podar. Eles têm que agir igual o jardineiro Jesus, né? Vai lá trabalhar junto com o Espírito Santo para não destruir. Porque se você vai cortar uma orquídea e você não sabe onde você corta, você pode matar. Então, isso é muito sério. Mas é o nosso papel podar. Então, vou te dar um exemplo. Esse filho que ama a gente, eu preciso ajudá-lo a dizer não, a descansar. Porque, se depender, ele tem a força de um boi selvagem, ele não para. Só que ele precisa sossegar para ouvir Deus, para o seu corpo voltar, né? Então, qual é o meu papel como guardiã? Eu vou fazer a poda, eu vou ajudá-lo a perceber o que ele precisa cortar, diminuir, aonde ele precisa avançar, o que ele precisa mudar. O outro que é muito focado em si mesmo, eu preciso ajudar ele a olhar para o outro, né? Então, propositalmente, um guardião vai fazer o seguinte: eu coloco para cortar o cabelo com os irmãos, eu coloco para ajudar a estudar com os irmãos. Por quê? Para que ele aprenda a olhar o outro. Entende? Então, nós temos coisas muito práticas, mas eu acho que um segredo, que às vezes você está nos ouvindo e está falando assim: Flávia, mas eu preciso ler o livro e eu tenho que saber tudo. Não. Você precisa entender que é um dia de cada vez, e todos eles liberados e guardados pelo Espírito Santo de Deus, né? Eu falo que a sabedoria é nossa principal companhia, que vai trazer para nós, né? Qual é a demanda do agora? Dentro desse planejamento, por exemplo, estamos indo para 2024. Qual é o plano que você tem em relação a cada um dos seus filhos? Eu tenho. Para os 3, eu já tenho aqui um mapa. Vou orando com meu marido, vou buscando o que a gente vai tratar, onde a gente vai potencializar, o que a gente vai podar, né? Que profissional eu vou buscar ajuda, porque às vezes a gente vai precisar, né, de um psicólogo, de um treinador, de um coach, de um professor de línguas, né, de alguma coisa que tenha a ver com o destino desse filho. Então, nosso papel é ter essa atenção e esse movimento, que é o lugar, Pri, onde a gente vai viver os maiores milagres da nossa vida. Pensa num lugar que é a maternidade e a paternidade. Você prova de Deus, porque Deus ele se revela tanto
Tanto, tanto, tanto. Tanto, tanto, tanto. E é interessante ela falar isso, amados, porque eu tenho uma filha de 12 anos, a Isabelle, e o meu caçula, Benjamin, tem 7 anos. Então, a Isabelle, ela falou assim: mãe, eu queria mudar de escola. Então, eu falei assim com ela: Isabelle, vamos colocar diante do Senhor se é o tempo de você mudar, se é o momento de você mudar. Porque eu já tive contato, né, sobre essa questão do propósito, a grande teia de Deus. Eu falei: olha, eu quero que você entenda que Deus tem um plano traçado para a sua vida. Então, aonde você não conseguir estudar, é porque não estava alinhado, não fazia parte do percurso, do propósito para a sua vida, aquela escola. E aí nós fomos orar ao Senhor, ainda estamos orando, e ela queria uma escola específica. E eu coloquei diante do Senhor, eu falei: Senhor, para eu saber que o Senhor tem essa escola para a Isabelle, eu preciso de alguns pontos que o Senhor venha, né, clarear para mim. Primeiro, o financeiro. Não tem que ser o valor X e tem que ser o matutino, porque ela faz uns projetos à tarde, com voleibol, aula de música, que eu não acho que ela precise abrir mão agora. Ela vai ainda para o 8º ano. Então eu falei assim: Senhor, é essa a questão. E Deus não correspondeu. Eu falei: Isabelle, se Deus não mudar esse quadro até fevereiro, é porque não é para você mudar ainda. E eu vi que ela entristeceu. E eu falei uma palavra para ela. Eu falei: Isabelle, você não precisa estar na escola A, B, C ou D para ser melhor. Você é melhor em qualquer lugar que você estiver, né? A bênção está sobre ela, né? Está Como sobre estava você, sobre José. né? E eu falo igual Abraão. Abraão entendia tanto que a bênção do Senhor estava sobre ele, que ele descansou e deixou Ló escolher. Ó, escolha para que lado você vai. Se você for para lá, porque ele sabia que a bênção não estava na terra, mas Deus derramou sobre ele. Então, onde ele estivesse, seria bênção. E é interessante, Flávio, quando você falou essa questão da fé, porque hoje eu conversei com uma mãe e ela estava muito aflita. Ela: eu sei que Deus vai me levar, né? Que um dia Deus vai me recolher. Mas eu tenho orado porque eu quero ver meus filhos numa situação melhor, numa condição melhor, uma porta melhor. E quando a gente tem a fé para entender, né, que o destino dos nossos filhos está em Deus, e o Deus, amados, que traça o plano, é o Deus que garante o plano. Amém. Aleluia. Isso é tão sério, né? Deus, assim, eu tenho caminhado em níveis de fé, que eu falo assim, cada ano que passa, você vai provando de Deus e não tem como você voltar, né? Eu falo que o crescimento ele não pode ser só um crescimento financeiro, um crescimento de conhecimento, mas ele precisa ser um crescimento espiritual de fato, né? De você confiar no Senhor, saber que o Deus que fez lá em Abraão continua fazendo na vida da Priscila e da Flávia hoje aqui no presente. Mas Deus sempre fala uma coisa comigo: eu preciso ser responsável. Ele é o Deus do sustento, Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus do milagre, Ele é o Deus da revelação da vontade dEle, mas eu preciso ser responsável. Então, quando você traça um projeto como o que você traçou, você está sendo responsável, né? E você está ensinando a Isabelle também a ser uma pessoa responsável na sua jornada, porque nós estamos na Terra debaixo de decretos terrenos, né? Existe lei da física, não, a temática aqui. Então a gente precisa pensar. Mas eu queria compartilhar algo que foi muito bacana assim na escrita do livro, que eu comecei a estudar muito sobre o alto índice de desistência de vida e o aumento disso na faixa etária de crianças e adolescentes, desistindo de viver. Aí eu comecei a pesquisar. Eu confesso a você que era um tema que eu não gostava muito, né? Não quero falar sobre suicídio, não quero estudar sobre isso. É doloroso. É muito difícil, né? Então, mas o Senhor me encurralou
num determinado momento e eu comecei a estudar sobre por que as pessoas não querem viver. Comecei a estudar sobre isso, né? O que faz a pessoa desistir de viver, né? Esse ápice do sofrer que leva a pessoa a não querer sofrer, na verdade, né? E aí a desistência da vida. E eu cheguei ao que eu chamo, Priscila, de um sistema que gera vida. Eu nomeei porque eu cheguei pela via contrária. Eu estudei o perfil de pessoas, de adolescentes e de crianças que desistiam da vida, que tentavam, né, o fim da vida, e comecei a observar o que faltava, o que não tinha, o que estava faltando na vida dessas pessoas. Então, eu nomeei de sistema que gera vida 5 fatores que, na visão de Guardiões, hoje, a gente trabalha isso, né? A gente ensina. Hoje, os alunos, nós temos uma escola online, já estamos na 4ª turma agora em 2024, né? Ela é toda online, pessoas do mundo todo, gente da Europa, no sertão, a gente vai começar a turma das meninas ano que vem, está só aguardando o ok lá dos responsáveis por elas. A gente tem gente de vários lugares estudando isso. E esse sistema, eu vou explicando, capítulo 3, o que cada um desses fatores libera quimicamente. Porque nós somos uma balança química. Verdade. Às vezes a mãe fala assim, meu filho está muito ansioso, eu não sei o que fazer. Né? E, claro, às vezes, realmente, o grau de ansiedade vai exigir que faça uma terapia ou até que entre com medicamento. Não estou condenando isso, mas existem fatores naturais que liberam química que a gente pode usar. Então, eu começo falando que o primeiro elemento desse sistema de vida é a saúde física. Né? Paulo vai falar em Tessalonicenses sobre que a gente precisa manter irrepreensível espírito, alma e corpo. E a igreja precisa acordar para isso. Né? A gente precisa entender que tem que ter saúde física, tem que ter descanso, tem que comer direito, tem que fazer atividade física. Para uma criança, você falou do vôlei da Isabelle, a atividade física regular é um grande regulador para a vida. Isso, tanto ela quanto o Benjamin. Eu e o pai tomamos essa decisão, aproveitamos a vontade dela, né, no vôlei e já colocamos o nosso menino, porque a Bebel, ela é mais, a questão de característica, ela é mais ativa, ela é mais, sabe, de iniciativa. Já o Benjamin já é mais introspectivo, mais melancólico, sensível, né? bem sensível. Você tem meio que, né, ir projetando, ir levantando. E aí a Isabelle a gente colocou no vôlei. E antes do vôlei, a Isabelle roía a unha. Roía uma ansiedade. Eu falei, minha filha, que ansiedade é essa? Eu falei, acho que eu nunca vou ver sua unha. Começou a fazer vôlei. Passa até basezinha na unha. Acabou, sabe, com aquele quadro... né, de ansiedade, foi muito bem para ela. E o pequenininho também a gente colocou no futebol. Sim, e é muito... Eu conto isso no livro. Fica aí a dica para o leitor, né? Eu falo assim, os 3 eu tratei com o esporte. Né? Então, o mais velho era uma irritabilidade, o caçula era uma introspecção, uma melancolia muito grande. Então, a bomba química que vem da prática, mas tem que ser regular, tá, gente? Tem que fazer várias vezes, 3 vezes no mínimo, 2, 3 vezes, além das atividades, né, corriqueiras de movimento que a gente precisa ter. Deus fez o ser humano para viver em movimento. Tanto que uma pessoa depressiva, a primeira coisa que ela faz é o quê? Ela se recolhe. Né? Ela não quer movimentar, não tem energia para movimentar. Então, saúde física. O descanso é muito importante na saúde física. Uma geração que dorme pouco, adolescente. Horário de dormir, tem horário para dormir. O horário que cresce. Né? Você precisa ensinar para o seu filho que quando ele come banana, ele come triptofano. Isso gera serotonina, que é um hormônio de alegria, de felicidade. Então, são coisas que a gente, às vezes, não sabe, né? Ou, às vezes, acha que é coisa só de consultório, mas um pai guardião e uma mãe já conseguem aplicar. Segunda coisa desse sistema são relações sociais saudáveis. Amizades são poderosos calmantes, ocitocinérgicos, ocitocina liberada, ter amigos, brincar, ir na casa do amigo, receber o amigo em casa, né? Ter a prática de descer no parquinho ou na rua, supervisionado, claro, mas amizades saudáveis. Deus fez isso para nós, né?
Eu acho lindo que ele fez questão de deixar lá Davi e Jonatas na Bíblia para a gente ter como referência. Então, é o segundo item. Terceiro, a gente fala sobre uma espiritualidade genuína. Precisa ter uma prática espiritual real. De relacionamento com Deus, mais do que uma cerimônia de ir à igreja, que é Sim. importante, mas não pode criar uma geração cerimonialista, mas de intenso relacionamento. Eu digo que é também, né? Ir à igreja faz parte, da produtividade da vida, da rotina, que é muito importante. Mas, como você falou, precisa ser uma experiência. Né? Eles precisam ouvir, como diz Deuteronômio 6, sobre o Senhor em todo o tempo, o que o Senhor fez. Eles precisam participar da nossa vida devocional. Às vezes você, pai, tem a vida devocional, mas você não faz isso na frente dos filhos. Né? Você não lê Bíblia na frente, não ora. Não deixa ele ver suas experiências com o Espírito Santo, o momento que você é tomado no Espírito, que ora em línguas, que vive situações especiais com Deus. Então, isso precisa ser compartilhado, precisa ser de verdade. Né? E há uma questão serotoninérgica dentro da espiritualidade. Quarto, bons pensamentos. Nós precisamos treinar nossos filhos para pensar em 2 Filipenses 4:8. O que é bom, verdadeiro, útil, louvável. Purificar a nossa casa, porque pensamento, Pri, é proteína estrutural no cérebro. Uau! Quando você pensa, você está construindo um castelo de proteína interna. Então, se você pensa o que é mal, você está construindo isso aqui. Por isso que Paulo fala para que a gente realmente pense o que é bom. Para que você construa toda a química em volta disso. Né? E, por último, propósito, produtividade, que eu já falei no início. Eu preciso ter uma agenda que faça sentido para os meus filhos, como da Isabelle, do vôlei que eu gosto, que eu vou. Né? Às vezes os pais falam, Flávia, mas eu não consegui. Meu caçula era um desafio. Mas aí o Senhor me dava as estratégias. Eu chamava os amiguinhos para irem junto, levava em aula experimental. Daqui a pouco estava ele lá. Aí uma semana chorava para não ir, eu deixava faltar um dia, mas no outro levava. E hoje, até agora, recentemente, ele representou, jogou futebol por muitos anos. Ele está com 14, entrou com 6 e pouquinho. E agora, os últimos 2 anos, ele foi jogador do estado pelo CETAF em basquete. Então, assim, você fala assim, o que é isso? O que Deus faz? Sistema que gera vida. Saúde física para você aí guardar essa informação. Relações sociais saudáveis, espiritualidade genuína, pensamentos bons ou bons pensamentos e propósito e produtividade. Uau! Meu Deus! Eu nem apresentei devidamente a Flávia, né? Eu li aqui no livro dela, se faltar alguma coisa você fala, tá? Meu Deus, quanta sabedoria, sim, sabedoria que vem de Deus e também muito conhecimento, né? E eu não apresentei ela devidamente. A Flávia ela é formada em psicologia pela UERJ e mestre em psicologia do desenvolvimento pela UFES. Atuou como psicóloga clínica por 15 anos. E há um trabalho também, né, Flávia, na sua própria igreja local durante muito tempo. Sim, né? São 13 anos, né? Agora, recentemente, eu saí da liderança porque eu vim para o pastorado e eu estou cuidando, né, de instâncias, mas nós temos uma nova liderança que é recente. Há 15 dias atrás, a gente nomeou, que são os doutores Roger e Luciana, que estão à frente, 2 psicólogos clínicos, mas há 13 anos o Senhor falou claramente comigo. Na época, eu ajudava a minha pastora com o Ministério de Mulheres, Oásis, e Deus falou sobre o texto de Provérbios que diz: "Vês um homem perito em sua obra, né? Sobre reis será posto e não entre a plebe." O que o Senhor falou comigo era: tem muitas pessoas para fazerem muitas coisas, mas eu te dei uma perícia, né? Você é perita na área mental, então reúna pessoas nesse sentido. E aí são 13 anos servindo a comunidade, né? A parte clínica, palestra, muito conhecimento, Pri. O texto de Oséias, quando o profeta diz que o povo sofre porque falta conhecimento. Você vê que eu falo, eu quero sempre te dar um conhecimento. Sim, porque é eu quero que você importante. entenda como funciona, como o Criador fez. Sim. Porque Oséias falou, muitas vezes você sofre porque come açúcar demais, não faz atividade física, né? Pensa, fala mal dos outros, não sabe o dano que está fazendo dentro de você, A você não mesmo. conhece, né? Sim. Não conhece como Deus fez as coisas. Então, e por que os princípios de obediência, a palavra, eles nos protegem? Porque estão linkados com o propósito de Deus. Então, hoje, né, nós temos na visão de Guardiões o livro
Nós criamos, a partir dele, a escola online. Se você quiser, nós estamos com a matrícula aberta agora para 2024. Fala pra gente sobre o curso também, os Então, cursos. Então, lá nós temos isso, né? A escola a gente abre uma vez no ano, mas nós temos um curso de ansiedade também, que eu fiz, chama Por Dentro da Ansiedade, porque eu tenho uma jornada pessoal muito forte nessa área. Então, Deus me deu esse caminho mesmo, sabe? Por dentro da ansiedade. Então, eu vou falando quem é ansiedade? Eu falo que eu vou desmascarando ela, desmontando ela, fazendo as pazes com ela para que ela fique no lugar de proteção exclusivamente, né? E não de privação, que muitas vezes ela tem feito. Depois do curso, né, da escola de guardiões, nós lançamos um manual de estudo. Então, hoje, nós fazemos um movimento já em algumas igrejas. Já temos aqui, temos em São Paulo, Belo Horizonte, nos Estados Unidos, Glória na região de Connecticut, pessoas que estão estudando o livro através do estudo do manual. É um manual, sabe, desses de estudo? Sim. Então, ele foi feito por uma editora em São Paulo, a mesma que fez cursos como Mulher Única, Sim. Casados para Sempre. Ela produziu para nós, então você pode estudar em grupo, é uma coisa maravilhosa. Eu vou querer com as minhas meninas. É um mover, sabe, que o Senhor opera em 12 aulas. Nós temos 9 lições, mas a gente estende para 12, porque algumas são muito grandes, muito densas de conteúdo. Então, Deus tem usado. Temos os seminários, que é irmos, e esse ano a gente está mudando um pouco a estratégia, a gente está indo por território, não só por igreja. Sim. Né? O que a gente faz, Pri? A gente implanta a visão. A gente vai passando os 7 valores de um guardião. Né? Então, faz isso no fim de semana, né? 2, 3 noites numa igreja. E a conferência de guardiões, nesse ano, a gente teve a segunda, foi a primeira presencial, mas a segunda. E a gente tem o propósito de fazer anual, a gente recebe autoridade nessa área. Glória a Jesus. Com o objetivo de levantar uma geração de guardiões. Tem sido lindo. Para finalizar, Flávia, gente, eu não quero nem acabar o programa. Aqui. Nem sei quanto tempo já foi. Deve estar aí caminhando para 1 hora, mas eu nem dá vontade de terminar. Só dar uma pinceladinha para mim, Flávia. Apesar que se eu fosse você, eu comprava esse livro. Eu não sei se é porque eu estou incendiada com o tema. Vocês já perceberam como a infância está sendo atacada? Você acha que é por um acaso? Não. O mundo espiritual se move intencionalmente. Intencionalmente. E muitas crianças, né, têm tido destinos assaltados. Literalmente, né, roubados. Por isso, João 10:10. Tá? E isso não é uma obra do acaso. Ao inimigo, que também é estrategista, né? E age intencionalmente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida. E vida em abundância. E ele conta conosco nessa grande batalha, né? De cura, de resgate, de restauração, mais do que tudo, de proteção, de guarda. Entende? E foi o que ela falou desde o início. E aqui você fala, né, um tópico sobre adoção. A adoção. Como funciona isso assim, rapidamente? Eu sei que não dá. Gente, nós não vamos conseguir em um programa esgotar um livro, né? Tudo que o livro traz. E eu falo que o livro, ele mexe com estruturas e o Espírito Santo, ele continua ainda. Aleluia. Né? Nem o livro ele vai conseguir esgotar tudo que o Espírito Santo vai querer mover em nós. Isso aqui é um gatilho. Eu creio assim, num gatilho, num direcionamento. E o Espírito Santo, ele vai aprofundando mais, né? Ele vai nos futucando mais. Por isso, Deus está dando essa direção para ela, de implementar a visão, manual de estudo. O que é isso? É o Espírito Santo aprofundando mais, levando a níveis mais profundos. Sim. E a adoção? Então, deixa eu só falar, porque eu acho que é bacana a gente entender. A gente tem 7 valores, que também foi uma revelação, né? E quando Deus deu essa revelação, Ele me deu os textos que baseavam os símbolos, né?
que foi Efésios 6, que fala dos elementos da armadura Sim. espiritual. E eu falei, Senhor, mas são 6 elementos da armadura. E ele disse, não, mas tem a flecha lá de Salmo 127, 4, que é um dos elementos. Então, a gente vai do primeiro valor ao 7º valor. O primeiro valor é guardar uma geração. Segundo valor é zelar por um projeto. Terceiro valor de um guardião é ativar a saúde plena. Quarto, potencializar a vocação. Quinto, ser um psicoeducador. Sexto, mentorear o destino. E 7º, ser um influenciador para a adoção. Eu creio, Priscila, que a adoção, né, a Bíblia fala de causas que estão no coração de Deus. Ele vai falar do órfão, vai falar da viúva, né? E Deus mostra as causas. A gente precisa viver por uma causa. E eu creio nitidamente, quando eu estava escrevendo esse capítulo em especial, eu chorava muito. E minha mãe falou assim, que eu me recolhi no final para a escrita na casa dela, que ela morava em Pedra Azul na ocasião, e ela falou, por que você chora? Eu falei, mãe, eu não sei, eu acho que o Espírito tem algo aqui diferenciado nesse capítulo. Um capítulo simples, eu não trago muita teoria, são histórias de adoção. Então o Senhor falou, filha, primeiro mal que assolou a humanidade foi a orfandade. Vocês perderam a casa do pai quando foram expulsos do jardim. Então essa dor da falta de um pai, de um lugar de segurança, ela é uma dor, né, não só de uma criança que não tem o pai e a mãe fisicamente, mas ela é uma dor... A gente carrega na raça humana. Exatamente, é uma dor estrutural do pecado sobre nós. Tanto que você vai ver pessoas que elas são órfãos de coração órfão. Ela tem tudo, mas o coração é órfão. Então, a adoção ela é uma causa de reparação. Né? Deus precisa que a gente se levante com a espada do Espírito. E nós nos tornamos filhos por adoção. Exatamente, exatamente. Jesus ele nos devolve esse lugar através via adoção. Né? A célebre frase, somos todos adotados. Porque o nosso acesso original, ele só é dado através da justificação pelo sangue. Então, foi uma adoção, né? Efésios vai falar sobre isso. Então, Flávia, qual é o meu papel como guardião? É ter essa visão de que eu sou um influenciador para adoção. Eu preciso ser alguém focado nisso. Uma igreja precisa ter um olhar sobre um abrigo, sobre crianças abandonadas. O índice é enorme, Priscila. A gente tem muitas crianças em abrigos hoje no mundo, né, e que precisam de receber um nome, um lar, um cuidado. A gente tem trabalhado na nossa igreja local em vários abrigos. A gente tem 4 abrigos daqui da cidade de Vila Velha, operando, fazendo o que a gente chama de um trabalho de meio expediente, né, discipulando, treinando, ensinando, levando a igreja aos domingos. A Kombi vai buscar, leva, faz esse trabalho. Mas existem outras formas de adoção, né, que é a adoção espiritual. A adoção na igreja, às vezes você vai ver um sobrinho, ou alguém que está perto, um vizinho, que precisa de destino, receber discernimento da sua identidade, que libera o destino. Por isso que a gente tem tanto ataque para que haja discernimento. Na noção de identidade hoje, eu não sei quem eu sou, não sei se eu sou homem, se eu sou mulher, não sei se eu gosto de homem, se eu gosto de mulher. Eu não sei quem eu sou. Porque se eu não sei a minha identidade, automaticamente o meu destino está impactado. Ele está comprometido. Uau! E eu bati nessa tecla justamente porque, liderando igreja, a gente encontra muitas crianças com a presença materna, mas com a ausência paterna. Ou criados por avós, sem nem pai, nem a mãe. E às vezes tem o pai e a mãe, mas pais e mães ainda alienados quanto ao destino dos filhos, sem esse treinamento. E a capacidade que nós temos de adotar espiritualmente essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, né, para estar guardando o propósito. Há um tempo atrás eu recebi um casal. Primeiro eu recebi a esposa, psicanalista, e depois, você falando sobre exercício físico, eu recebi um marido que é mestre em educação física, que a gente trouxe essa questão sobre a importância da atividade física, né? E falei aqui que a gente precisa parar de demonizar
né? Exercício físico, academia, atividade física. E tá. Só que eles foram meus alunos. Olha como o tempo passa. Daí você não pode ver, mas estou cheia de cabelo branco. E aí o que aconteceu? Eles foram meus alunos de EBD, quando eles tinham 13, 14 anos. Pensa, já adultos, casados, profissionais, já com uma filhinha de 7 meses, eu acho, a Lara estava, 7 ou 8 meses. E eles falaram comigo, Priscila, como as suas aulas, as palavras que você liberava sobre nós, né? Como você foi e é uma referência. E eu falo, meu Deus, e naquela época eu não tinha nem o discernimento que eu tenho hoje. Então, às vezes, nós não seremos levantados para impactar uma nação inteira, mas aonde a gente conseguir alcançar, a gente pode ser essa via de influência, de referência, de mentoreamento, né, como guardiões também a outras pessoas. E Flávia, se eu pudesse, né? Então fica ligado. Qual o endereço das suas redes sociais, Flávia? Então, é Flávia Luz Vaz Oficial no Instagram. De lá emerge todo o resto, porque tem o porque nosso aí, site para você conhecer tudo que a gente está na fazendo. própria bio, né? Na Deve ter bio, o tá site. lá na bio. Flávia Luz Vaz Oficial. Siga a pastora Flávia Luz Vaz nas redes sociais. Amados, nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos conscientizar. E foi tão gostoso depois, porque as sementes que nós lançamos, que nós não vamos ver os frutos, né? Quantas que não vamos ver, Quantas né? e quantas que não vamos ver. Então, quando esse casal veio aqui, eu falei, olha, eu me sinto privilegiada de poder contemplar essas sementes, essas sementes. Flávia, tem um testemunho que eu carrego, inclusive nessa turminha, tinha uma adolescente que vinha de uma família muito disfuncional, criada pela tia, que também não temia o Senhor, né? Muito disfuncional. E disseram para mim, olha, professora, que eles chamam de professora até hoje. Passou um tempo, falei, e fulana? Ah, professora, está se prostituindo. Está fazendo programa, foi a informação que chegou até a mim. E eu me lembro que um dia eu estava dentro do carro com meu esposo, indo à igreja, né, para um culto normal de domingo. E eu passei dentro de um posto de gasolina. E eu a vi no posto com uma amiga, né? Não estou aqui pregando usos e costumes, amado. Você vê, ó, eu uso brinco, uso calça, não é nada disso que eu estou falando. Mas a roupa, aquilo que nós vestimos, fala muito do que nós estamos carregando por dentro, né? E é aquele tipo de roupa que não convém. Não é por estar de short, mas o tipo de short, a sensualidade exposta. E na época, meu marido dirigindo, eu falei, entra aqui no posto, para. Ele não entendeu nada, mas fez o que eu falei. Eu abri a porta rapidamente, aquela coisa de impulso. Fui na direção daquela jovem e só voei no pescoço dela e abracei. E comecei a chorar ali com ela. Ela não esperava encontrar ali no posto. E também eu não esperava encontrá-la. E eu falei no ouvido dela, não foi isso que eu te ensinei. Porque ela viu várias aulas minhas, né? E eu abracei profundamente e em lágrimas eu falei, não foi isso que eu te ensinei. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Volta para a casa do Pai. Volta para a casa do Pai. E ali ela ficou assim, sabe, muito impactada e eu em prantos, né? Dei um beijo no rosto dela. Entrei no carro e fui chorando muito. Não vou chorar, não. Na época, meio que uma frustração. Meu Deus, preguei tanto, ensinei tanto, né? E parece que o adolescente não captou. Os dias passaram, guardo isso com muito carinho. Passou um tempo, estava no culto, adorando, na adoração. E eu vi uma leve mãozinha fechando os meus olhos por trás. E falou, professora, adivinha quem é? Aí eu disse, a professora nunca esquece a voz de um aluno. E olhei para ela, ela estava no culto já com uma outra roupa. Ela falou assim, olha, aquele dia
impactou muito a minha vida. E eu vim aqui hoje te dizer que eu estou voltando para a casa do Pai. E recebi notícias, depois assim, né, os anos passaram, Deus me tirou daquele ministério, tal, hoje eu estou na DNV. E uma amiga minha best friend, né, falou assim, Priscila, sabe aquela mocinha, tal, que você amou profundamente? Eu falei, sim, Priscila, ela está casada, com família constituída, eu vejo pelo Instagram, servindo ao Senhor. E isso me trouxe tanta alegria. Então eu falo que nenhuma semente lançada é em vão. Tem hora que a gente quer escolher o tipo do terreno que nós vamos lançar, né? Fala, papai. Mas aquele semeador, ele lançou à beira do caminho, mas lançou. Tinha pedregais, mas ele lançou. Tinha espinhos, mas ele lançou. Na boa terra também ele lançou. O que ele nos ensina, independente do terreno, lance a boa semente. Que Deus nos dê sabedoria e discernimento. Porque se nós não nos levantarmos, de ouvir o pastor Hernandes Dias Lopes dizendo, se nós não nos levantarmos e transmitirmos a fé que outrora nós recebemos, nós teremos uma geração lá na frente de não crentes. Será raro ter um crente em Cristo, né? E ele falou exemplo sobre a Europa. Vive essa realidade. Que vive essa realidade, essa frieza espiritual. Então, que Deus nos levante. Flávia, que bom que Deus te levantou. Que bom que você atendeu esse chamado, né? Que Deus te leve muito mais além, né? Que o Brasil e o mundo, que já estão ouvindo, né? Mas que o Brasil e o mundo escute essa mensagem e que guardiões se levante para esse tempo. Muito obrigada. Muito obrigada. Que precioso. Que precioso. Que lindo. Meu filho, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. E se derrame em tudo aquilo que Deus ministrou sobre nós aqui nesse programa. Esse programa é rico, rico. Não por causa de nome, não por causa de pessoas, não por causa de diplomas, mas por toda a sabedoria e conhecimento que o Senhor derramou sobre nós nesse programa. Feche os teus olhos onde você está. E eu vou estar orando pela sua vida. E não sai daí não, que rapidinho eu vou dar os alôs. Amém? Feche os teus olhos. Soberano Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer pela pastora Flávia Luz Vaz. Eu quero te agradecer por essa casa que o Senhor tem levantado, Senhor, para, Pai, proteger propósitos, para proteger desígnios. Pai, essa casa que o Senhor tem levantado para glorificar o teu nome. Pai, eu te louvo por tudo que a pastora derramou aqui hoje sobre nossas vidas. Eu tenho certeza, porque nenhum encontro é ao acaso. Até esse encontro aqui, Senhor, foi traçado por Ti, foi planejado por Ti, foi totalmente intencional. E, Senhor, o Senhor sabe o endereço certo desse programa. Pai, que se levantem os guardiões sobre essa nação, que se levante, Senhor, os guardiões pelo mundo afora, os guardiões da infância. Como a pastora falou, não é só guardar uma criança, mas é guardar um propósito, é guardar a resposta da sua geração que ela carrega. Pai querido, Pai amado, isso é muito profundo, porque, Pai, uma criança pode carregar uma resposta para uma sociedade inteira. Pai, Einstein carregou a resposta sobre a relatividade, Pai, que foi significativa para uma geração. Martin Luther King carregou, Senhor, a grande resposta de reação à segregação racial, trazendo uma mudança para o seu tempo, para a sua geração. Pai querido, todos nós carregamos algo que o Senhor depositou em nós. Pai, nós como pais, dai-nos sabedoria, dai-nos discernimento como líderes, como professores. Pai querido, levanta-nos, Pai, como guardiões. Eu sei, Pai, que o maligno tem o seu plano, mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo, com o mundo. Pai querido, e eu sei
que o Senhor está levantando a sua igreja nesse tempo. O Senhor está levantando uma geração para esse tempo. Deus, esse livro não é o acaso. A vida da pastora Flávia é intencional para esse tempo. Aleluia! A vida dela é intencional para esse tempo, para esta geração. Deus, essa mãe é intencional, esse pai é intencional para esse filho, para esse propósito. Ah, Pai, para esta geração. Pai querido, então usa-nos, levanta-nos, Pai, para esse tempo. Porque quem não sabe que se não foi para esse tempo que nós fomos chamados, que nós fomos levantados, quem sabe que não foi para um tempo como este, que nós fomos chamados e nós fomos levantados. Pai, talvez eu estou diante de uma mãe tão confusa, de um pai tão confuso, sem fé. Pai, em nome de Jesus, que eles descansem. O Deus que deu esse filho, o Deus que deu esse propósito, é o mesmo Deus que sustenta o plano. Ah, Pai querido, o Senhor é o dono de todos os recursos. Traz calma, traz paz ao coração desses pais. Pai, onde eu tenho um órfão agora, levanta guardiões pela adoção, seja ela emocional, seja ela espiritual, Senhor. Vai levantando pessoas dispostas a adotar filhos emocionalmente, espiritualmente. Pai, eu declaro aquilo que o Senhor, Pai, aquilo que Jó escreveu, nenhum dos seus planos será frustrado. Pai, nós sabemos que tudo podes e nenhum dos seus planos será frustrado. Essa é a declaração de fé que nós fazemos nesse programa. Deus continue abençoando a pastora Flávia, o seu casamento, o seu esposo, os seus filhos, o seu ministério. Guarda, Senhor, proteja o Senhor. Proteja-os no seu esconderijo. Ah, Pai querido, que eles continuem gerando vida por onde eles passarem. Pai, eu abençoo a Igreja Missão Praia da Costa, que tem sido um referencial para o nosso estado. Eu abençoo o pastor Simon, eu abençoo a pastora Mirna. Senhor, continue dirigindo esta igreja, continue alavancando, continue dando condições dos seus filhos realizarem todo o propósito que o Senhor determinou para a missão Praia da Costa. Pai, obrigada por este programa. Obrigada pelas famílias que vão assistir esse programa, pelos líderes que assistirão esse programa. Em nome de Jesus. Amém. 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 Seja abençoado. Em nome de Jesus. Já estamos terminando, mas antes de terminar, eu não posso terminar sem dar os nossos alôs, amém? E esses alôs se referem ao programa em que nós recebemos a irmã Laís, que está vivendo o seu propósito no Canadá, porque o tema foi o propósito além fronteiras. E o meu alô vai para Clarice Magalhães, ela me escreve de Botucatu, São Paulo. A paz do Senhor, é muito boa a experiência transcultural para nós, sobretudo no âmbito da fé. Mande um alô para a Igreja Fonte de Vida de Botucatu. Um abraço a todos os irmãos da Igreja Fonte de Vida de Botucatu e, por que não dizer, a todos os paulistas ligados no nosso programa Interação Gospel. Clarice, um abraço. Um abraço também para Cristiane Barcelá. Ela me escreve de Betim, Minas Gerais. Graça e paz, pastora. Que linda convidada e muito talentosa. Gostei muito dela exaltando o nosso Deus através desse lindo instrumento que traz paz ao coração, que foi a flauta transversa, né? Muito lindo mesmo. Cristiane, obrigada pelo seu alô. Deus continue abençoando você e todos os mineiros ligados aqui no programa Interação Gospel. Um abraço também para Paula Ramos. Ela me escreve de Boa Vista, Roraima. Graça e paz, missionária. É isso aí, servindo ao Senhor aqui e onde Ele nos levar. Que o Pai Eterno possa abençoá-la naquele país e ela possa
possa revelar a sua luz para o povo do Canadá. Amém. Paula, um forte abraço. E a todos os moradores de Roraima. Um abraço também para a Luísa Bergamo Lupini, ela me escreve de Londres, Inglaterra. Graça e paz, que linda história de amor ao Senhor. Onde mesmo estando muito tempo no meio acadêmico e até tendo a experiência de morar em outro país, não se perdeu a essência do amor de Cristo. Ao contrário, está testemunhando esse amor. Este programa foi uma lição de vida para mim. Grata. Glória a Deus, Luísa. E que você também possa refletir o amor do Senhor. Aí em Londres, na Inglaterra, um forte abraço. Um abraço também para Mariana Sandrine Borges. Ela me escreve de Florianópolis, Santa Catarina. A paz do Senhor, missionária. Meu sonho é tocar este instrumento. Desde que ganhei na infância uma flauta doce e consegui entoar alguns louvores com ela. A irmã Laís será minha inspiração daqui para frente para retomar meu sonho. Bora retomar o sonho, minha amada. Mariana, é isso aí, nunca é tarde para recomeçarmos. E por fim, um abraço ao pastor Juvenal Bento Silva. Ele me escreve de Itacoatira, Amazonas. Acho que eu pronunciei certo. Itacoatira, Amazonas. A paz do eterno Deus. Quero parabenizar essa jovem varoa de Deus, que com simplicidade no falar e doçura no tocar, consegue revelar a glória e o amor de Deus. Que a mão do poderoso Pai esteja sobre vós e sobre essa emissora abençoada. Paz, pastor Juvenal, muito obrigada. O que nós mais precisamos é da oração dos irmãos. E eu quero que vocês saibam que todos os e-mails que vocês mandam, eu encaminho aos nossos convidados e eles ficam muito felizes. Como eu sempre falo, a única forma que nós temos como saber o que Deus tem feito por trás dessas câmeras é através do feedback de vocês, através dos e-mails. Muito obrigada. Infelizmente, eu não tenho como ler todos os e-mails, mas eu creio que os que eu leio representam a todos vocês. Obrigada por ficar ligadinho, pelas orações, por compartilhar. E esse vai ser o último programa gravado aqui no ano de dezembro, que nós vamos sair por um breve recesso. E você vai ver reprises de alguns programas. E eu quero agradecer a todos os convidados, assim como a pastora Flávia, que de forma tão generosa se dispõe a estar aqui para compartilhar conosco daquilo que Deus tem derramado sobre a vida deles. Eu sei que foi um ano abençoado, foi um ano muito frutífero, e eu sei que grandes coisas o Senhor fez através de cada programa. Eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal e um ano novo repleto das mais ricas bênçãos do Senhor. Que Jesus venha nascer na sua casa. Que Jesus venha nascer na sua vida, que Jesus venha nascer nos seus relacionamentos, que Jesus venha nascer no seu coração, que Jesus venha nascer na sua forma de agir, que Jesus seja visto em toda a sua forma de viver. Amém? E que no ano de 2024, aleluia, seja o florescer de grande... O propósito já foi traçado, como ela falou. Ainda antes que você fosse formado no ventre, o seu propósito, ele já existia. Mas que em 2024, eu declaro essa palavra, seja um ano de conexões, seja ano de alinhamento, aleluia, seja ano de posicionamento rumo ao destino que Deus traçou para a sua vida, amém? Que venha 2024 cheio da graça, da misericórdia e do favor do Senhor, amém? Eu vi toda a bondade de Deus passando diante de nós em 2023 e eu continuo na fenda da rocha que é Cristo, contemplando a glória do Senhor.
Que Deus abençoe a sua vida, amém? Fica nessa fenda da rocha, junto comigo, que é Cristo, essa rocha inabalável. Priscila, mas o que nos aguarda? Política, economia? Não faço a mínima ideia. Mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Amém? Aleluia! Ele continua sentado num alto e sublime trono e ele não perde o controle jamais, jamais. E eu tenho certeza que para a minha vida e para a sua vida, como eu declarei na oração, ele tudo pode. E nenhum dos seus planos serão impedidos. Amém? Deus abençoe você e até o próximo programa. Interação Gospel. Aleluia!